Bolsonaro sentiu a CPI. Sentiu e está com medo. Está, na verdade, com muito medo. E algumas pessoas vieram aqui no meu vídeo pela manhã que eu anunciei que será aberta uma CPI contra o Bolsonaro, que já está votada, tem assinaturas suficientes. E o Barroso determinou que ela seja aberta, seja tocada. Algumas pessoas vieram falar, isso não vai dar em nada. Não. Uma CPI, nós sabemos como ela começa, mas nós nunca sabemos como ela vai terminar. E essa CPI, particularmente, tem algumas coisas que a tornam muito, mas muito particular. Eu vou explicar para vocês e também vamos falar do medo de Bolsonaro. Mas eu quero trazer para vocês por que essa é uma CPI diferente. Pelo seguinte, vocês participaram disso. A população participou. Porque a população começou a pressionar o Congresso, começou a pressionar o Senado, o Legislativo de um modo geral. E os parlamentares começaram a ficar com medo de terem responsabilidade também na pandemia. Porque a partir da virada do ano, quando as vacinas começaram a demorar e os outros países começaram a ser vacinados, uma pressão imensa em cima de Bolsonaro começou a ser colocada por parte da sociedade e também da imprensa. E Bolsonaro começou a ser associado com o vírus e com o fracasso da gestão da pandemia e também com as mortes. Então os senadores, vendo essa pressão na população e sendo pressionados também por vocês, falaram, opa, a gente não pode entrar nesse mesmo barco. Então nós temos que fazer alguma coisa para mostrar que nós somos diferentes de Bolsonaro. E aí eu gostaria que você resgatasse aquela história que saiu na Folha de São Paulo dizendo que a oposição trabalhava pelo impeachment na frente das câmeras, mas nos bastidores não mostrava muito empenho. E mais ou menos isso aconteceu no Senado. Olha, vamos assinar essa CPI da pandemia, porque dessa forma nós mostramos para a sociedade que nós estamos fazendo algo, que nós somos diferentes do presidente da República, mas você, Rodrigo Pacheco, vai sentar em cima dessa CPI e você não vai dar continuidade a ela. Beleza, foi o que aconteceu. O problema é que o Cajuru e o outro senador que foram relatores da CPI, que fizeram o pedido da CPI, entraram com uma ação no STF. Porque, olha, assinaturas já foram colhidas, nós temos 5 assinaturas a mais do que o necessário. E o Pacheco está sentado em cima da CPI. Essa CPI precisa andar porque é uma demanda da sociedade. E o presidente o presidente do Senado não pode ficar sentado em cima de uma demanda que a própria sociedade tem feito. E aí o que aconteceu? O Barroso, foi uma decisão monocrática, eu sei que tem. Não, ele tocou a fez valer a regra. E daqui uma semana, no dia 16, todo o STF muito possivelmente vai confirmar a decisão e a CPI vai ter que ser aberta. E aí o que aconteceu? Vários senadores começaram a falar, opa, mas espera aí, isso é uma decisão monocrática, não sei o que tem. Senadores que assinaram o pedido de CPI. Mas como assim? Vocês assinaram ou não querem que a CPI comece a rolar? Porque foi tudo jogo de cena. O problema é que eles embarcaram com medo da pressão que nós estamos dando neles e assinaram. Então perceba que a nossa pressão surtiu muito efeito, mas muito efeito mesmo. Como que eles vão retirar agora a assinatura? Pode até retirar, mas nós temos 5 assinaturas a mais. Todos eles vão retirar a assinatura, vai ficar muito feio. E aí nossa pressão vai aumentar ainda mais. Não há o que o Pacheco possa fazer. E também não há o que o STF possa fazer também. Esse pedido vai para frente porque nós pressionamos. Essa é uma conquista nossa. Eles tiveram que fazer algo e mesmo sem saber, acreditando que não daria nada, deu. E o Bolsonaro ficou desesperado. E por que ele está desesperado? Porque ele tem, sim, culpa no cartório. Isso é óbvio. Desde o começo da pandemia, o Bolsonaro ele é culpado. O Mandetta fala isso no livro dele. O Hugo Braga, que foi diretor da Ascom, chefe da Ascom do Ministério da Saúde na época do Mandetta, também fala isso no livro dele. Eu li os 2 livros, você pode comprar, são livros interessantes. O Bolsonaro, ele sabia de tudo o que iria acontecer. E o Mandetta e o próprio Hugo Braga falam que ele não ligou em nenhum momento para a pandemia. Ele achava que era uma conspiração dos governadores para derrubá-lo em 2022. Ele sempre achou que era uma conspiração para destruir a economia, porque ele acreditava que a economia seria o grande trampolim eleitoral dele para 22, mas não foi. E aí o que ele fazia? Ele sabia que a cloroquina não tinha efeito nenhum desde o início, mas ele apostava na cloroquina para que com uma caixinha do medicamento na mão as pessoas pressionassem os prefeitos, pressionassem os governadores para acabar com as medidas restritivas. E depois nós ficamos sabendo que havia outros interesses, como por exemplo, o interesse de retribuir a dívida de campanha que ele tem com o laboratório que produz a cloroquina no Brasil. O laboratório, o dono do laboratório financiou a campanha do Bolsonaro. Nós ficamos sabendo isso depois. E de modo
premeditado. Na CPI que vai acabar rolando porque a CPI vai investigar o que aconteceu em Manaus, o Bolsonaro negou o pedido, fingiu que não viu o pedido da Secretaria de Saúde de Manaus, do Amazonas, solicitando a compra de cilindros, o envio de cilindros, porque muitas pessoas morreram por omissão do governo e também do Ministério da Saúde, asfixiadas com Covid. E na mesma época, o Bolsonaro aumentou a alíquota de importação para os cilindros de oxigênio e manteve zerada a cloroquina, que não tem efeito nenhum. Então o Bolsonaro tem culpa no cartório. Ele tem culpa no cartório, sim. E essa CPI pode derrubá-lo do governo. Pode caminhar para o impeachment. Ou você não vai se lembrar que o que derrubou o Collor foi a CPI do PC Farias? A CPI do Mensalão, o Mensalão foi descoberto por uma CPI que foi assinada pelo Eduardo Suplicy, CPI dos Correios. Foi uma CPI assinada pelo Eduardo Suplicy. Então a gente não sabe o que vai acontecer com essa CPI. Pode ser que não aconteça nada. Pode, mas o Bolsonaro ele não tem hoje uma super popularidade para evitar que não aconteça nada. Olha o que aconteceu com a CPI do Mensalão, do que o Suplicy assinou e descobriram o Mensalão. O Bolsonaro ele é hoje, sim, o vetor maior do vírus aqui no nosso país. E por mais que ele queira falar que o empresariado está do lado dele, o empresariado não está. Não está. Pegou mal aquele jantar. Pegou muito mal. Porque a grande nata do empresariado brasileiro, que assinou aquele manifesto cobrando vacina, cobrando máscara, distanciamento social e respeito à pandemia, não esteve presente naquele momento. Então o capitalismo financeiro está contra o presidente. Tanto que o The Economist fez mais um texto contra o Bolsonaro. Então a gente já tem o The Washington Post, The New York Times, Financial Times e o The Economist criticando o Bolsonaro. Porque ele é uma fonte de instabilidade no capitalismo financeiro. A pressão está enorme e ele não vai arredar o pé. E para piorar a situação, o Bolsonaro está acuado. Ele é um rato acuado pelo gato. E o que acontece? Quando o rato ele fica acuado, ele parte pro ataque. E ele fez isso hoje de manhã. Começou a atacar o Barroso, falou de covardia, começou a falar que tem um monte de impeachment contra o pessoal, contra os ministros do STF, aliados de Bolsonaro também começaram a protocolar pedidos de impeachment contra o STF. Ao invés dele abaixar a poeira, tentar negociar, ele foi para o combate, ele foi para o enfrentamento institucional que ele sempre faz. É mais uma vez um ataque às instituições republicanas como ele sempre fez. Sempre. Bolsonaro ele é um destruidor da República. Eu explico muito bem isso aqui no meu livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, porque ele é uma farsa. O link está aqui na descrição. Não quero comprar o seu livro. Tudo bem, você não precisa comprar. Procura aqui no canal a playlist E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Na introdução, deixa eu pegar aqui para ver qual é o capítulo que eu explico a diferença entre república e democracia. É a introdução. Primeiro capítulo, a introdução, você vai entender o que é a destruição da República feita por Bolsonaro. E agora ele está atacando o STF de novo. É uma briga entre os poderes. Só que quanto mais ele ataca o STF, mais raiva os ministros nutrem por ele. E ele pode acabar tentando se blindar com o gado bolsonarista lá, com os 25, 30% que ele tem. Mas nós somos bem maiores do que o gado bolsonarista. Então nós temos que continuar pressionando. Agora nós temos um objeto real para pressionar o presidente, para cobrar os deputados, para cobrar os senadores, aqueles que vocês votaram. Porque o impeachment estava sendo um negócio muito abstrato, mas agora há de fato um pedido de CPI. Então você tem que cobrar o seu deputado para que ele trabalhe em favor da CPI, que ele faça live, já que ele gosta de fazer tantas lives, que ele apareça na televisão, apareça nos programas de TV, nos programas de rádio, na internet e fale sobre a CPI, mostre o apoio que ele tem à CPI, porque essa CPI não vai acabar bem para o presidente. Ele sabe que ele tem crimes, ele sabe que ele está escondendo coisas e nós sabemos que ele sabe. Não podemos deixar essa peteca cair, nós temos que mostrar que nós estamos de olho nos senadores, nós precisamos mostrar que nós estamos acompanhando e nós vamos pressionar, porque esse é o nosso grande momento. Se você tem um parente, um conhecido, alguém próximo a você, que infelizmente nos deixou por conta da Covid, esse é o momento de fazermos justiça. Nós vamos fazer uma justiça não com as nossas próprias mãos, não uma justiça mentirosa como o Moro fez na Lava Jato, passando por cima dos processos, sendo um justiceiro, um fora da lei, um bandido. Não. Nós vamos cobrar a justiça correta.
E ela começa agora com a CPI. A CPI vai sair. Nós vamos ficar de olho e pressionando. Essa é a nossa função. Nós participamos, nós conseguimos. Os senadores acharam que não iria acontecer, graças à nossa pressão, mas vai acontecer. Eles caíram. Quiseram fazer um jogo de cena e quebraram a cara. E por que eles fizeram isso? Porque nós pressionamos. E nós vamos continuar. Se inscreva no canal, ative as notificações e siga no Twitter, @profileooficial.